Fala pessoal, voltando aqui, tá? Para falar para vocês do entendimento gráfico, tá? Então, quando nós interpretamos a integral de forma gráfica, né? Então, quando a gente escreve essa integral dupla, né, como uma integral iterada, ou seja, na ordem de y e de x, então, para cada valor de x igual a x0 fixado, a integral de dentro é a área da seção transversal de S no plano vertical em x igual a y0 e perpendicular ao eixo x. Tá? Então, quando a gente faz esse procedimento aqui, a gente está calculando a área, tá, dessa seção transversal. Tá? Então, o que o teorema de Fubini afirma é que o volume V de S pode ser calculado como a integral da área da seção transversal em S. Tá? Ou seja, quando eu faço essa primeira integral, essa SX representa a área transversal, tá? E quando eu fizer a segunda integral, eu vou estar calculando o volume em relação à variável x. Tá? E analogamente, isso pode ser repetido para o outro processo. Né? Quando eu faço primeira integral em x, eu estou calculando a área transversal e perpendicular ao eixo y. Tá? E posteriormente, quando eu calculo em y, eu vou estar calculando o valor da área. Tá? Então, a S0, né, que a gente falou, a primeira integração, ela vai estar dando para nós essa área de secção transversal, tá? Representada aqui por S. E a próxima integral, a gente vai estar calculando todo o volume gerado por essa região de seção transversal, como se fosse a soma de todas elas. Tá? Quando eu faço a integral, né, primeiramente na variável então y, a gente vai ter essa região e posteriormente, quando eu calculo na variável y, nós vamos ter o cálculo deste volume. Tá? Então vamos aqui para mais alguns exemplos. Tá? Então encontre o volume V entre o gráfico da função 16 menos x² menos 3y² e o retângulo de 0 a 3 para x e de 0 a 1 para y, né, que vai ser a área dessa região, tá? Dessa função aqui. Então, o nosso volume vai ser dado pela integral. A ordem a gente viu que tanto faz, tá? Então, vamos definir a ordem de 0 até 3, então variável x, da integral de 0 até 1, na variável y, da nossa função 16 menos x² menos 3y ao quadrado em dy, variável y, em relação à variável x. Tá? Então, primeira integral de 0 até 1, de 16 menos x² menos 3y² em dy. Tá? Esta primeira integral, nós vamos ter, então, integral de 16, em y é 16y, integral de x² é menos x² vezes a variável y, menos a integral de 3y², 3y², que vai ser y elevado ao cubo. Né? Isso calculado, então, de 0 até 1. Tá? Gente, note que essa expressão é um polinômio. E quando eu substituir zero, todos eles vão cancelar. Tá? Vão zerar. Então, a gente vai ter aqui 16 menos x² menos 1, o que nos resulta em 15 menos x². Tá? Para zero, ele vai zerar. Então, achamos a primeira função, né? A função de variável x. Ou seja, a gente tem essa área definida por S de x0. Tá? Então, a gente tem essa região representada aqui. Tá? E através dela a gente vai calcular esse volume. Tá? Então a gente vai para a segunda integral, ela vai definir o volume, a integral de 0 até 3 da expressão 15 menos x² dx.
Essa integral, então, vai ser 15x menos x ao cubo sobre 3, integrado de 0 a 3. Né? Note que aqui também vai acontecer o mesmo fator, né? Ao jogar 3 vai cancelar, então a gente só vai precisar calcular para o extremo superior. Então 15 vezes 3 são 45, menos 3 ao cubo são 27, então 27 terços. Né? Então o nosso volume, 45 vezes 3 são 135. Né? 135 menos 27 45 vezes 3 menos 27, 108, tá? Então são 108 sobre 3. 108 é divisível por 3, tá? Então 108 dividido por 3 é 36. Então 36 unidades cúbicas ou unidades de volume. Perfeito? Ou seja, o volume dessa região ou abaixo dessa superfície, dessa parte dessa superfície em relação ao retângulo R. Tá? Vamos para mais uma aqui. Então, calcule a integral dupla em região da área, né, de A, da nossa região R, de x mais y ao quadrado, né, sendo que nosso R é de 1 a 2 e de 0 a 1. Tá? Então, a nossa primeira integral, vamos definir em qualquer uma das duas. Tá? Então, vamos fazer essa em relação a x. Então, em relação a x, é a integral de 1 até 2 da função x mais y elevado ao quadrado dx. Tá? Posso aplicar produto notável aqui se eu quiser, ou substituição, a ordem é a que você achar melhor. Tá? Vamos desenvolver essa expressão só para fazer de outro método, né? Que é um quadrado, um produto notável. Tá? Ah, não, aqui é menos 2, não vai dar para fazer isso. Né? Então a gente vai aplicar o método da substituição. Tá? No método da substituição, que a gente já viu anteriormente, a gente vai trocar os parâmetros. Tá? Então como que a gente vai trocar esses parâmetros? Né? Para x é 1 e 2, então se eu substituir aqui vai ficar 1 mais y, 1 mais y. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a substituição depois. Tá? Então vamos fazer aqui u elevado a menos 2 em du dividido então pela derivada em x, que é 1. Tá? Então vai ficar essa expressão. Então a nossa integral vai ser u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Tá? Então o resultado da nossa integral é menos 1 sobre u, sendo que o nosso u é x mais y. Tá? Sendo que o nosso u ele é x mais y. Então a gente teria menos 1 sobre x mais y, e isso integrado de 1 até 2. Tá? Então, substituindo, nós vamos ter menos 1 sobre 2 mais y menos 1 sobre 1 mais y. Tá? Então, a nossa primeira integral resulta em 1 sobre 1 mais y menos 1 sobre 2 mais y. Tá? Cheguei aqui na nossa S de y, né? A nossa função da variável y, já que eu fiz a integral em x. Tá? Agora a gente vai aplicar essa integral para a variável y,
né? Então, integral de 0 a 1 da função que a gente acabou de encontrar, que é 1 sobre 1 mais y menos 1 sobre 2 mais y dy. Perfeito? Essas duas integrais são as integrais também por substituição, né? Eu teria que substituir para cada uma delas, porém a derivada delas vai ser 1. Então, uma forma rápida, né? A integral de 1 sobre mais 1 sobre y, 1 sobre 1 mais y, vai ser o ln de 1 mais y, tá? Menos a integral de 1 sobre 2 mais y, que vai ser o ln de 2 mais y. E isso calculado, então, de 0 até 1. Tá? Então, o nosso volume vai ser dado, substitui os extremos, então a gente vai ter ln de 2 menos o ln de 3 menos, abre colchetes, o ln de 1 menos o ln de 2. Tá? A gente chega nessa expressão. O ln de 1 é 0. Então, nós vamos ter aqui ln de 2 mais o ln de 2 menos o ln de 3. Tá? Posso aplicar aqui umas propriedades, tá, gente, dos logaritmos, né? Por exemplo, aqui é o log da soma, e o log da soma é igual ao log do produto, né? O logaritmo da soma, desculpa, né? A soma de dois logaritmos é igual ao log do produto. Então, quer dizer que isso aqui é o log de 2 vezes 2, que é o log de 4, menos o log, que é o ln, de 3. Tá? Então, subtração de dois logaritmos é igual ao logaritmo, ou a divisão, né? O logaritmo da divisão. Então, esse cara é o ln de 4/3. Tá? Que se a gente calcular, a gente tem, então, ln de 4 dividido por 3, que é igual a 0,29 unidades cúbicas, tá? Só para convencionarmos, né? Se eu fizer, então, ln de 2 mais ln de 2 menos ln de 3, tá? A gente vai ter o mesmo resultado, tá? Então, por isso que a propriedade é válida. Então, temos aqui a nossa resposta, certo? E, gente, fico por aqui, tá? Nessa pré-aula. E espero vocês no momento síncrono e gostaria de trazer um aviso, tá, gente? Infelizmente, amanhã eu vou ter que começar o momento síncrono um pouquinho antes, tá? Ao invés de começar às 10 horas, eu vou precisar começar às 9h30, tá? Então, aguardo vocês às 9h30. Grande abraço, fui!